que foi essa entrevista do ministro da Fazenda? Pois é, hoje na portaria do Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não precisava dos 10 dias que foi dado à Câmara para apresentar uma proposta alternativa ao aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Haddad disse que até amanhã pretende apresentar para o presidente Lula, que viaja amanhã à noite, e também aos presidentes da Câmara e do Senado, a outra proposta. Agora, o ministro da Fazenda disse que está na mesa propostas estruturantes e não aquela paliativa, que seria do aumento do IOF. Ele reconheceu isso e elogiou tanto o presidente da Câmara quanto do Senado e disse que há uma confluência de propósitos. Vamos ver aí um trecho da fala do ministro Fernando Haddad, em que ele fala sobre a possibilidade de corrigir distorções em relação a tributos e também em que ele chuta para lá a reforma administrativa. Vamos ver. Então, se houver qualquer calibragem, vai ser no âmbito de uma expansão da correção dos desequilíbrios existentes hoje nos tributos que dizem respeito às finanças. Por exemplo, quando você fala em reforma administrativa, tem um pouco de um fetiche em torno da expressão. Mas quando você faz a conta não fecha. Então precisa cautela. Olha, o ministro lembrou que a decisão, no final, é política, porque precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. E falou que agora sim a situação está confortável, uma vez que o presidente da Câmara, a gente lembra, na quinta-feira passada, em uma declaração à imprensa, disse que é preciso rever a quantidade de subsídios, benefícios tributários também, que os grandes setores recebem. De acordo com o próprio ministro da Fazenda, dado que Hugo Mota repassou, são cerca de 800 bilhões de reais em isenções tributárias. Boa parte, a gente sabe, é do PERSE, aquele programa para o setor de eventos, que foi aprovado pelo Congresso durante a pandemia, mas a pandemia já acabou, sem contar dos outros benefícios fiscais que o ministro da Fazenda vem teclando ali há muito tempo e que não consegue encontrar uma solução. Agora ele disse que pretende resolver de uma forma, pelo menos definitiva, para os próximos anos, não só para cumprir a meta fiscal desse ano. Professor, reforma administrativa é fetiche mesmo, como o Haddad vem colocando? É fetiche no sentido de que ninguém sabe qual é essa reforma administrativa. Envolve o quê? A diminuição de número de funcionários, a preservação, o aumento, serem realocados para outras funções, saber que tem uma legislação que cria dificuldades para isso, a questão do teto salarial, como é que vai ser. Em suma, não é uma coisa fácil. Se fala a esmo, sem detalhar, lembra um pouco a discussão no pré-1964 das reformas de base. Se falava e ninguém sabia concretamente quais eram. É uma conta realmente complicada de fechar. E será se o ministro vai conseguir, nessas 24 horas, esse acordo com os líderes das casas? Olha, eu acredito que vai demorar um pouco mais. A Poliana, por mais que esteja avançando esse diálogo, algo que já deveria ter acontecido antes, essa é uma crise que poderia ter sido evitada caso esse diálogo em torno da questão do IOF acontecesse antes do governo Lula anunciar essa medida, mas como isso já aconteceu agora, é tentar minimizar os danos. Eu acredito que esse acordo vem e o Congresso Nacional tem que perceber que precisa também ser um ator na questão de tentar resolver a situação das renúncias fiscais. Porque a Rani citou a questão do PERSE, foram 15 bilhões de reais em renúncia apenas com o PERSE. Então, não adianta cobrar o governo federal de medidas que não impliquem no aumento de tributos para a nação se o Congresso Nacional também não colabora, quando propostas relacionadas à renúncia fiscal são aprovadas pelos congressistas sem a indicação de onde esse recurso que vai repor essa receita virá. Então, precisa dessa ajuda também por parte do Congresso Nacional, porque cobra bastante o governo Lula e a gente entende, porque a população está por aqui de pagar imposto, não dá mais para aumentar impostos. No entanto, também o Congresso precisa
colaborar sem aprovar medidas que gerem tantas renúncias fiscais ao governo Lula. Ari, é mais uma sinalização, outra vez, então, que o Congresso dá de que não está a fim de taxar a galera que está lá em cima? Olha, eu acho que esse é o ponto, na verdade, né? Porque a taxação do IOF, quer dizer, o aumento, né, do IOF vai incidir, sobretudo, no andar de cima. São aquelas pessoas que fazem investimentos no exterior, as pessoas que investem também aqui no Brasil, no mercado de ações, por exemplo. É claro que também penaliza o pequeno e médio empresário. Também penaliza, é verdade. Mas muito mais o pessoal, como o professor disse na semana passada, que acho que foi na sexta-feira, do andar de cima. E quando mexe com esse pessoal, eles têm um poder de articulação incrível. Então, eles já criam as narrativas que as redes sociais disseminam, de que é um governo gastador, perdulário, que gasta mal e que quer criar mais impostos para cobrir o rombo e continuar gastando mais. E as pessoas acreditam nessa narrativa. Muita gente acredita. Muita gente que nem sabe o que é o IOF, sobre que transações ele incide, mas compra essa narrativa e o governo termina sendo derrotado perante a opinião pública. Agora, é realmente um aumento da tributação. É óbvio que não adianta tapar o sol com a peneira. Só que é um aumento da tributação sobre quem ganha mais, aquela pequena parte, a elite que ganha muito dinheiro. Então, o governo poderia ter sido mais transparente lá na origem, quando lançou a proposta, podia ter conversado antes com as duas casas legislativas. Eu acho que aconteceu de uma maneira assodada, equivocada, sem uma estratégia clara. O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, criticou a proposta e agora é uma contenção de danos, né? O que o Haddad está fazendo ali é tentar... Agora ele está fazendo a coisa certa. Ele fez de maneira equivocada, não deu certo, e agora ele está tentando fazer a coisa certa. E mais uma vez, né, Mariano, o Haddad sendo aquele que está tendo que apagar incêndios nessa disputa aí do governo com o Congresso, né? E aí reflete, né, de novo na queda da aprovação do governo federal. Acho que concordo com os colegas. Acho que a falta de comunicação, planejamento antecipado, onde eles devem, na minha opinião, colocar tanto a Câmara Federal como o Senado para discutir esses projetos antes de levarem para ser aprovado e, principalmente, levar para a mídia, ocasiona problemas como esse aí, com dificuldade na aprovação. Até esse prazo de 10 dias que o presidente da Câmara deu para o Haddad se justificar, é uma coisa de constrangimento, assim, né? Limitar a data aí, mas vamos ver o que vai acontecer. É um desgaste, a meu ver, desnecessário, que poderia ter sido evitado se houvesse comunicação entre os atores envolvidos. E a Ranieri